meditação, fechando os olhinhos, trazendo a consciência para o corpo, por aqui agora. Presta atenção no ar que entra e no ar que sai. Evoca a sua divina presença, eu sou, trazendo o máximo de consciência para o aqui e agora, para o momento presente. Vamos evocar os nossos guias e mentores espirituais, os nossos anjos de guarda, os nossos guardiões pessoais, para que guiem e orientem esse trabalho de cura e libertação. E vamos nos abrir para o conhecimento que vai chegar, expandindo a consciência para abarcar esse conhecimento, sem excluir em hipótese alguma o seu poder questionador, para que tudo que seja falado seja digerido, observado, e que as conclusões se façam para que o que for entendido seja aceito com legitimidade e com autopropriedade. Vamos pedir proteção para esse trabalho, criando um campo entre todos os participantes. E pedindo a consciência divina que se manifeste em nós, através de nós. E a capacidade integrativa. Então, respira mais profundamente mais uma vez. Solta o ar. Isso, e vamos começar. Bom, eu tenho alguns tópicos aqui. Então, vamos começar aqui pelo... O que é fé, né? Já que a gente vai falar de fé. Primeiro, entender esse trono, né? Então, como vocês sabem, o trono da fé, para quem já estudou um pouco de magia divina, principalmente, sabe que o trono da fé é o trono principal, é o trono crístico, né? Então, dentro dos tronos regentes das forças divinas, nós temos a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução, a geração e o tempo, né? Sendo que o tempo abrange todos, e ele está dentro do trono da fé também. Então, são 7 mais o tempo. E esse trono da fé, ele é o poder co-criador, né? Ou seja, a gente só pode criar o que a gente põe em foco e o que a gente acredita. Ninguém consegue algo que não acredita, o que não consegue ter uma visualização, o que não consegue conceber e o que você não põe foco. Certo? Ou seja, como que você vai criar uma coisa que você não tem foco naquilo? Então, entender que toda a nossa realidade é criada através do que a gente acredita e do que a gente põe foco, né? Vocês já perceberam que quando você tem medo de algum medo muito grande, tipo medo de barata, a barata sempre vai em cima de você porque você põe foco nela, né? Então, entender que onde você põe foco é para onde você vai. Ou seja, para onde a sua estrada caminha e aonde você é capaz de concretizar e materializar a sua realidade. Então, isso mostra como é importante o que a gente acredita, certo? Se eu crio a realidade que eu acredito, eu preciso tomar muito cuidado com as minhas crenças. Se eu acredito, por exemplo, que Deus castiga se eu cometo um dos 7 pecados capitais, o que vai acontecer comigo? Eu vou arranjar formas de me castigar, porque é nisso que eu acredito. Se eu acredito que se eu faço X, eu vou ser punido por Deus, então aí está a minha fé em Deus, inclusive. Né? Então, se eu acredito que ele vai me punir, se eu fizer sexo antes do casamento, eu vou me punir mesmo. Eu vou arranjar um jeito de me punir por causa disso. Né?
Então, entender que a fé que a gente atribui a Deus, na verdade, ela está em tudo, né? Qualquer coisa que eu acredite é o Deus que se manifesta na minha vida. Então, a fé é a manifestação da sua realidade, que em última instância é a sua visão de como Deus te vê e como Deus atua na sua vida, né? Isso é muito interessante porque a gente percebe que, além de tudo, existe a questão da linguagem, né? Quantas interpretações e religiões surgiram só do cristianismo? Se eu não me engano, é mais de 1000, tá? Não vou falar o número exato, mas eu sei que são, com certeza, centenas de religiões interpretando a Bíblia, né? Ou seja, qual desses está certo? Será que algum está 100% certo? Será que alguém foi indefectível, impecável na sua interpretação? E qual a intenção desse interpretador? Né? Porque à medida que você ouve e compra a realidade e a versão do outro, essa versão passa a ser a sua. Né? Quando você acredita, tem fé cega, a gente vai falar sobre fé, fé cega, fé dogmática, fé em si, fé em Deus, fé no outro, crença. Ou seja, quando eu compro a crença do outro, o dogma do outro, a interpretação do outro de uma escritura ou de qualquer outra coisa, eu estou na fé do outro, né? E aquilo vai interferir drasticamente na minha vida. Então é extremamente sério. Quanto mais crenças limitantes nós temos e crenças negativadas, ou seja, crenças autopunitivas, crenças condicionais, mais eu estou preso, né? Mais eu estou presa em autossabotagens que levam a minha vida a não dar certo, em vários sentidos, né? Então, vamos lá. Fé é crer, é o que eu acredito, ok? Ou seja, qualquer coisa que eu acredito, eu estou pondo a minha fé nessa coisa, ok? Existe a fé cega. A fé cega é uma fé não questionada, né? Ou seja, eu atribuo a alguém um conhecimento maior do que o meu sobre dogmas ou qualquer outra coisa, ou sobre ciência, saúde, né? A gente está vendo muito isso com relação ao coronavírus, né? Quantas crenças estão sendo colocadas na internet a favor da vacina, contra a vacina? Quem está certo? Né? Então, a fé cega é acreditar sem questionar. E aí você está condicionado aos padrões e critérios do que o outro acredita ser certo, né? Do como o outro enxerga a realidade e para onde ele caminha. Então, a minha direção vai cegamente como um burro que segue o outro na direção dessa opinião que você simplesmente comprou sem questionar absolutamente nada. A fé dogmática, ela é mais complicada, porque os dogmas geralmente são essas questões que a ciência ainda não explicou, né? Existem dogmas que são explicáveis hoje em dia, mas muitos dos dogmas são simplesmente assim, aceita que é isso aí. Né? Tipo assim, não questione, dogma não se questiona, dogma só se acredita. Então, os dogmas é uma questão muito mais séria, porque não existe um embasamento científico, não existe nada que prove o contrário, né? É difícil você provar a contrariedade de um dogma. Então, é algo que você acredita piamente porque alguém falou, ou porque você tem uma experiência emocional que te leva a entender no corpo, ou fisicamente, ou emocionalmente, algo que você não consegue explicar racionalmente. Mas, basicamente, o dogma é uma lei que vem de uma escritura que fala, isso aqui é verdade.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com os dogmas. A gente tem que tentar questionar os dogmas o máximo possível. Porque ali tem muita manipulação, muito controle, mas se a gente for pegar a cronologia, tem coisas que vêm aí sempre associadas à política, né? Ou seja, a religião, nos tempos pregressos, o rei, ele era uma figura conectada com Deus, e ainda é considerado isso. Né? Se a gente entende a história até do povo britânico, né, da Inglaterra, a rainha, ela representa a conexão com o divino, ela é a porta-voz de Deus. Olha que sério isso. Né? Então, quando você entende que a religião e a política sempre caminharam juntas, a gente tem que tomar cuidado, percebe? Ou seja, porque a igreja ganhou muito dinheiro por ter esse poder. Aí essa igreja se associa a reinados poderosos para extorquir e para conduzir o seu rebanho ao bel prazer, né? Ou seja, muita historinha da carochinha foi vendida e foi comprada pelo povo, né? E só com interesses políticos de poder, interesses materiais, para os poderosos da igreja, das igrejas, das religiões e seus reinados. Né? Então, vocês começam a entender como isso é grave, né? Como isso é uma ferramenta, quando você domina a fé do outro, você domina o outro. Você faz dele um marionete. Percebe? E por mais clareza que você tenha, eu já passei dessa fase. Tudo bem, eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, eu crismei, mas eu não acredito nada disso. Aí que você se engana. Porque está dentro do seu inconsciente, isso está dentro das suas células. Né? Todos esses dogmas foram cravados em você na infância, Deus castiga, né? Cuidado, o sexo é perigoso, cuidado com isso, cuidado com aquilo, isso pode, isso não pode, Deus está vendo, né? Tudo isso é um terrorismo de controle. E por mais que você racionalmente ache que isso não te domina, quando você intimamente tenta se conectar com o divino, eu tenho certeza que você está, a maioria das pessoas está numa condição de ai meu Deus, será que está me ouvindo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Acho que eu joguei, quem nunca falou, acho que eu joguei pedra na cruz? Todo mundo já usou essa frase, né? Todo mundo já usou a frase, eu joguei pedra na cruz. Por quê? Eu acho que eu fiz alguma coisa que Deus não gostou e eu estou sendo punido, castigado. Isso está no inconsciente, gente. É tão difícil se livrar disso. A gente precisa primeiro tomar consciência de quantos níveis e camadas isso nos influencia, porque a nossa vida está na mão disso. Se eu entendo que determinados dogmas, eles podem me impedir da felicidade afetiva, da felicidade material. Né? A gente vai falar de alguns deles mais para frente, eu não vou citar isso agora. Mas vocês vão ver como isso é terrível. Bom, a fé em Deus, né? Como que é a minha conexão com Deus? Porque se eu acredito que Deus comanda tudo, a forma com que eu acredito nele é crucial para a minha felicidade. É crucial. Se eu acredito piamente em dogmas, se eu acredito em pecado, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. E quem que não tá aqui? Né? Dentro dos dogmas da igreja, ou de muitos... Porque, assim, as escrituras em todas as religiões, o islamismo, o judaísmo, enfim, os Vedas, tudo tem um código de ética. Tá? E é muito interessante entender que as escrituras não foram feitas para o cidadão comum. Elas foram feitas para monges, para sacerdotes, tá? Para seres que estão trabalhando no trono da fé. Então, quando você pega uma escritura, né, como as escrituras... indianas, né? Que é onde fala assim, você tem que destruir o seu... Você tá ferrado. Você tá completamente ferrado. Porque
O monge que fica lá na montanha, todos raspam o cabelo e vestem laranja, eles são idênticos. Eles têm que destruir o ego, porque o tipo de trabalho espiritual que eles fazem é um trabalho de aniquilação de ego, porque eles estão em matéria e o plano celestial como repetidoras do trono da fé. Então, eles são só instrumentos mesmo, é um propósito de vida muito peculiar, muito particular, onde a aniquilação do ego faz parte do processo. Só que uma pessoa no mundo real, porque lá não é o mundo real, lá é uma interface, é um intermédio. Tá? O mundo real, se você não tem ego, você não constrói absolutamente nada. E muita gente aí, gratidão namastê da turminha do yoga, acha que tem que aniquilar o ego. Entendeu? E aí, o que faz? Não constrói nada, fica patinando, sabe? Fica querendo ser bonzinho, ser feito, colocar uma auréola. E aí fica frustrado, cheio de ódio, com os relacionamentos ferrados, sem expressão na matéria, sem ninguém enxergar direito. Por quê? Porque está tentando destruir o próprio ego, que é o próprio veículo da expressão do ser na matéria. Aí não dá, né? Então, gente, muito cuidado na crença do que o outro fala, né? A fé no outro. Quando eu sinto, isso aí tá mato, né? Com essa história das redes sociais, que todo mundo fala o que quer. Afirma coisas absurdas, completamente sem embasamento algum. Aí o infeliz vai lá e lê e compra aquilo como verdade absoluta e sai repetindo. Olha só que coisa garra isso. Ou seja, coisas assim, a indústria da fé no que não existe, né? Ela tá gigantesca. Ou seja, isso causa o quê? Criações de realidades sem energia, realidades mentirosas. Ou seja, é uma fábrica de ilusões. Essa coisa de fake news é uma fábrica de ilusões, porque é um gerador de crenças absurdo, aonde vai implantando sutilmente o que quer na sua cabeça para te levar para um caminho para consumir alguma coisa, ou para aceitar alguma coisa, como aceitar uma vacina que não foi testada, entende? Como engolir uma religião dogmática, entende? Como fazer você aceitar determinados tipos de aprisionamento, seja ele social, seja ele afetivo, ou seja ele a um vício, entende? Ou seja, é vendido, né? Isso é vendido, é implantes. Quando a gente fala implantes, gente, os implantes eles têm uma gama gigantesca, mas eles estão sempre conectados ao trono da fé, porque eles fazem você acreditar em algo e repetir um padrão de comportamento, que é criar e repetir uma realidade incessantemente para ser avisado por outro. É a Caverna do Dragão. Aquele desenho, ele é sensacional, porque é aquilo, né? Ou seja, você fica num looping, né? De padrões de comportamento. Que é um padrão de comportamento? Porque aquele infeliz daquele bodinho lá, aquele cavalinho, aquele unicórnio, sei lá que demônio que é aquilo sempre escapa na hora que você vai sair da caverna. E ele é branquinho, ele é o trono da fé, só que ele é um unicórnio, ele é ilusão. Então, a ilusão faz você não sair do looping, aprisionamento daquela realidade infernal. Quem assistiu a série Lúcifer, gente, é sensacional. Vocês têm que assistir Lúcifer. E é isso, quando você vai para o inferno na série, né? Você fica repetindo o seu maior pecado, aquilo que você se arrepende, o seu momento mais doloroso da vida, aquele que você tem culpa. Você fica repetindo ele para a eternidade. Né? Que é isso, e looping nessa crença do autoflagelo sem fim. E sabe qual que é o maior chip que existe na humanidade? É o que eu chamo carinhosamente de o voodoo de Cristo. O voodoo de Cristo é a Cristo pregado na cruz, que está em toda igreja e hospital, e alguns colégios também.
Em vez de eles pegarem um símbolo do Jesus que já está liberto, eles pegam um Jesus magro, crucificado, sangrando, cheio de prego em todas as suas saídas de energia, né? Nos punhos, nos pés. O que isso significa? Tipo assim, o que isso mexe no nosso inconsciente? Isso manda uma mensagem pra gente assim. Olha só o que Deus fez com o filho dele. Imagina que não pecou, que foi um santo. Imagina o que ele vai fazer com você. Essa é a mensagem de Cristo. Toda vez que eu olho para aquilo, aquilo me traz culpa. A maioria das pessoas sente culpa porque ele morreu para nos salvar. Então, gente, isso é terrorismo. Isso é um implante que aciona no inconsciente imediatamente a energia da culpa. A energia da culpa é a energia de autossabotagem. Toda vez que eu sinto culpa, se eu entendo que culpa é débito, certo? Que eu deveria ter feito uma coisa que eu não fiz, ou fiz uma coisa que eu não deveria fazer, ou seja, é débito em algum nível. Se eu devo, eu tenho que pagar. Então, toda vez que eu vejo o voduzinho de Cristo, eu entro em culpa e aciono o meu sabotador interno para pagar alguma coisa para Deus. Porque se ele fez aquilo com o filho predileto, fiote, você tá na roça demais. Né? E será que fez mesmo? Será que fez mesmo? Se é cada um que cria a sua realidade e ele é Deus na Terra, Deus é masoquista, Deus se colocou naquela situação para nos salvar. Vai pensando essas coisas meio absurdas, né? Isso foi há 2000 anos atrás. Está me salvando de alguma coisa, isso? Começa a ver as incoerências disso aí, né? Pode jogar pedra e falar o que for. Eu já sofri mais que Cristo, porque eu já tô com 48, com 33 começou o meu calvário e foi ladeira abaixo. Entendeu? Então, tipo assim, cara, aquele sofrimento de 3 dias teve milhares, milhões, bilhões de pessoas que já sofreram mais que aquilo. E todo mundo fala, olha, ele foi pregado na cruz. Quantos negros tomaram chibatada dia após dia por anos? Né? Quantas pessoas foram sacrificadas em guerras? Tipo assim, como se aquele fosse o maior. É implantado na sua cabeça que aquele é o maior sofrimento que um ser humano pode sentir na vida. É uma mentira deslavada. Isso é uma mentira lavada. Se ele morreu para salvar o planeta Terra, a humanidade, eu morri para eu sofri para salvar o universo já, entendeu? E a maioria aí já sofreu muito, porque o caos e a pressão energética dessa era é infinitamente maior do que daquela. A gente está em outro lugar. Então, gente, vai pensando nisso tudo. Né? Olha quanta crença esquisita que a gente carrega como verdade absoluta. E essa verdade absoluta que a gente compra, ela interfere na nossa vida diariamente, no mínimos detalhes, nas pequenas autossabotagens, nos pequenos enganos. Percebe? Vamos falar um pouquinho de positivo e negativo da fé. Então, o positivo da fé é entender que a fé é a vida em si, né? Eu penso, logo existo, né? O verbo que se torna carne, né? Ou seja, o sopro de Deus, é tudo isso aí. Então, está completamente conectado com vontade de viver, com o poder co-criador manifestador, com a autoconsciência. Eu penso, logo existo, né? Com autorresponsabilidade, porque eu crio a minha realidade. A minha realidade não depende de um Deus fora de mim, não depende de uma autoridade, de um político que vai me dar a cesta básica, não depende do médico que eu cuido da minha saúde, não depende do McDonald's porque eu faço a minha comida, ou seja, eu cocrio a minha realidade o máximo possível.
Algumas coisas eu delego também com autorresponsabilidade por estar delegando. Isso é o trono da fé. É como eu faço as minhas escolhas, aonde eu ponho a minha energia, porque se eu consumo alguma coisa, eu estou pondo fé naquilo. Se eu pego o meu dinheiro, que é o fruto do meu trabalho, da cocriação da minha existência, e compro algo, eu estou pondo fé naquilo, eu estou alimentando aquilo, eu estou pondo vida naquilo, eu estou sustentando aquela energia. Cuidado com o que você consome, porque você está pondo fé naquilo. Se você toma uma Coca-Cola, você está alimentando o demônio do mundo. A entidade que domina toda a água do planeta Terra, e você tem fé na Coca-Cola. Na década de 80, teve um filme chamado... Como que é? Dos deuses. Os deuses devem estar loucos. Quem é antigo aí que nem eu, já viu os deuses devem estar loucos. Aonde cai do avião, sei lá o que acontece, que cai uma Coca-Cola dentro de uma comunidade Maasai na África. E eles começam a cultuar a porra da Coca-Cola, né? E é isso, a Coca-Cola é um deus, ela é um deus no planeta porque ela domina o planeta com açúcar e xarope. Olha que coisa bizarra, né? Ela quebrou milhares de empresas menores ou as comprou, destruindo todas as outras indústrias de refresco do planeta Terra. E aí você acha que você é super uma pessoa do bem e você toma Coca-Cola todo dia. Não, você não é uma pessoa do bem se você toma Coca-Cola todo dia. I'm sorry. Então, gente, a gente tem que entender o que a gente está nutrindo, né? O que a gente está nutrindo.